Muito bem, preparado para colocar a mão na massa? Vamos lá então criar nosso primeiro relatório em branco, falando sobre campanhas. Se você está no YouTube me vendo pela primeira vez, seja um prazer, seja bem-vindo ao nosso curso de Google Analytics GA4. Se você já é meu aluno, pode acompanhar aqui dando sequência à aula anterior. E se você está no YouTube me vendo pela primeira vez, o link está na descrição para acompanhar a sequência lógica do que eu vou falar agora. Na aula anterior a gente explicou então os motivos pelos quais essas opções existem. Então nós temos aqui essa área de concentração aqui de informação, essa área aqui, que são os settings ou as configurações, então são as variáveis aqui, aqui nós temos as configurações e aqui os dados aonde eles serão apresentados. Podemos chamar isso daqui de área de trabalho. Eu falei que nós iríamos fazer então um relatório simples, vou pegar leve com vocês então, vamos fazer um relatório simples para leitura de campanhas. A primeira coisa que eu vou vir aqui então, eu vou esquecer um pouquinho a questão de segmentos e vou vir na opção de Dimensions ou dimensões. Vou clicar no botão de mais e vou digitar Campaigns em inglês ou campanhas em português. Se o meu Analytics estiver em português e eu digitar campaign, não vai acontecer nada. E se meu Analytics estiver em inglês e eu digitar campanha, também não vai acontecer nada, ele não vai mostrar, tá? Então campaign em inglês é assim que a gente escreve. Aí você vai digitar Section Campaign. Você vai escolher essa opção aqui, tá? Não é Campaign ID, nem Campaign, não é a questão de atributos, nem a questão, é a questão de Traffic Source que a gente vai estar escolhendo, tá? Então, por exemplo, quando eu digito campanha, ou Campaign em inglês, ele se apresenta em dois lugares. Na aba aqui, no agrupamento Attribution, que é a atribuição, e ele aparece também no agrupamento Traffic Source, que é origem ou fonte de tráfego. Eu vou pegar a origem de tráfego e vou colocar como Section Campaign. Seleciono ele e eu venho simplesmente nessa opção aqui e Confirm, ok? Vou confirmar esta opção que eu acabei de selecionar, ok? Feito isso daqui, eu adiciono a minha primeira dimensão, ok? Nós vamos trabalhar então com essa dimensão, Section Campaign, e agora eu preciso colocar aqui algumas métricas para a gente estar analisando com base nesse comportamento de dimensão. Agora eu venho em métrica, vou colocar um sinal de mais e vou digitar a minha primeira dimensão ou a minha primeira métrica, que seriam sections. Então eu venho aqui em sections, coloco aqui a opção não é evento, não é page screen, aqui ó, é em section mesmo e você vai digitar sections, é a primeira que a gente vai confirmar. Agora observe que aqui no meu relatório eu tenho uma dimensão e uma métrica, eu vou trabalhar mais uma métrica que eu vou chamar agora de Total User, tá aqui, adiciono. E a última métrica, sinal de mais novamente, a última métrica que eu vou colocar vai ser Key Event, ou eventos principais. Key Event. Colocar aqui. Key Event vai estar aqui na seção de eventos, é o agrupamento evento, não é o agrupamento section under, agora é evento. Key Event, vou confirmar. Beleza, então meu relatório está começando a ganhar cara. Aqui eu começo a trabalhar e tem as opções que eu posso aqui das variáveis que eu selecionei, eu posso jogar para cá em Settings. Para você não cometer erro, ao invés de você simplesmente clicar e arrastar, observe que aqui em Dimension eu tenho a cor verde e em Metrics eu tenho a cor azul. Então pela lógica, verde casa com verde. Então é só vir aqui no verde e arrastar para cá. Só que, olha só, lembra que eu falei que nós não vamos trabalhar com colunas agora? A gente vai trabalhar com rows, que seriam linhas. Então, para você não cair numa besteira e colocar no lugar errado aqui, ao invés de arrastar, você pode simplesmente vir aqui na dimensão que você selecionou e dar um duplo clique em cima. Olha lá, e ele automaticamente cai no lugar certo, que é onde a gente está trabalhando, que é rows. Tá bom? Então ele caiu aqui e a mesma coisa se aplica também para as métricas. E eu vou dar um duplo clique aqui em Section e observe que quando eu der um duplo clique aqui em cima, vai carregar aqui tanto as minhas dimensões quanto as minhas métricas e vai gerar um relatório inicial aqui. Vamos lá? Duplo clique aqui. Começou a trabalhar e ele gera os meus relatórios agora com as campanhas e também com as referências aqui com o total de sessões que eu tive. Mas eu não quero só sessões, eu quero também o total de usuários. Lembrando que usuários e sessões é quase a mesma coisa, só que o usuário geralmente ele é igual ou menor, então os números vão ser um pouquinho menores do que esse total aqui que está 1685. Vou dar um duplo clique aqui em total de usuários, vai ser um número um pouquinho menor.
Ah lá, de 1.600 caiu para 1.300. Por que isso, Robson? Porque um mesmo usuário pode completar mais de uma sessão em uma análise aqui do Analytics, tá? E por último, eu vou colocar os eventos principais, ou Key Events. Eu vou dar um duplo clique em cima, e aí está o meu relatório prontinho para mim trabalhar, como eu havia falado para você. Tem um detalhe aqui, como eu falei que eu queria ver só campanha, não quero nada que seja direto, tráfego orgânico, e a gente vai eliminar eles agora. E como que a gente elimina ele, tá? Essas fontes de tráfego ou origens de tráfego que não são de campanhas. Lembra que esse relatório chama campanhas? Então, se ele chama campanhas, por definição, não pode ter nada que é direct, referral, organic, not set. Esses caras aqui eu tenho que desaparecer com eles. A boa notícia é que todos eles começam com um parênteses, está vendo aqui? Ó? E agora então fica fácil de a gente filtrar. E por falar em filtrar, como eu disse na aula anterior, nós vamos usar a opção agora de filtros. Você vai aprender como que você usa filtros dentro do explorador de relatórios do Google Analytics. A gente vai aqui em filtros, nós vamos selecionar, tá vendo aqui que ele está na parte ele está referente a campaigns, está vendo aqui, ó? Ele é Section Campaigns, está vendo aqui? Então, como esses caras aqui que eu quero eliminar, eles estão aqui em Section Campaign, eu seleciono também aqui, ó, Section Campaign. Meu filtro está pronto para começar a trabalhar, está configurado, só que ainda eu preciso colocar os valores agora. E antes de colocar o valor que é nessa caixa aqui, eu preciso dizer qual é o operador. Se você entende de programação, você sabe o que eu estou dizendo. Se você não sabe, operador é uma condição que vai fazer com que tal valor possua uma funcionalidade nesse filtro. Então, o operador que eu vou usar é does not contain. Em português seria não contém, tá? Então, does not contain, ou seja, não contém o quê? Não contém parênteses, tá? Então tudo que tiver parênteses não vai conter agora. Então eu vou colocar um parênteses aqui e ó, basicamente ele já está me dizendo o que ele vai filtrar, ó, vai tirar tudo isso daqui, é isso mesmo que eu quero. Então é só dar um apply e tchau, organic, tchau, todos os outros lá que não eram campanha, ficou só esses caras aqui. E aí, olhando assim numa primeira análise, eu já começo a ver que tem uma campanha que foi configurada aqui, provavelmente isso daqui é do Meta, que foi configurado lá nos parâmetros de URL do Meta, mas que o Meta dá esses bugs. Eu expliquei para vocês numa aula falando sobre... eu tenho mais para frente uma aula que eu falo sobre URL, UTMs de URL, e eu explico lá um motivo por qual esse valor está aparecendo aqui. Esse é um valor que foi configurado uma UTM dentro do gerenciador de anúncios do Meta, e lá no gerenciador de anúncios do Meta tem uma opção que você coloca parâmetros de URL, e esse parâmetro de URL era para ter pego o nome dinâmico da campanha, era para aparecer o nome da campanha que gerou essas 11 sessões aqui, mas por algum motivo o Meta não pegou o nome da campanha, e aí ele vem com esses dados aqui, com esse nome feio pra caramba que você não entende o que é. No mais aqui tá tudo certo, tudo isso aqui são nomes de campanhas que estão sendo realizadas neste momento para essa campanha aqui. Dito isso, se eu quiser dar uma olhada mais a fundo aqui, ó, eu posso fechar aqui, eu fecho aqui também, e aí eu tenho toda a área de trabalho para mim poder analisar, para mim poder explorar aqui, beleza? Então olha só que legal, relatório prontinho de campanhas, eu posso aumentar ou diminuir o tempo também. Se eu colocar os últimos 7 dias, obviamente os números aqui vão cair drasticamente, assim como campanhas também vão desaparecer. Ó. Campanhas que estavam rodando há mais de 7 dias não aparecem nessa seleção de tempo que eu fiz agora. E se eu aumentar, por exemplo, para 90 dias, vai aparecer mais coisas ainda do que eu já tinha visto previamente. Aliás, 90 dias ele está dizendo que é uma data inválida por algum motivo, o Google deve estar passando por alguma atualização. Vamos colocar aqui os últimos 30 dias mesmo, como estava antes. E aí ele consegue analisar os últimos 30 dias como a gente tinha feito, tá bom? Então é isso daí. O primeiro relatório nosso, que foi o relatório que nós criamos. Você pode até sair agora, você pode voltar aqui em Explorer. O seu relatório já vai ficar salvo com o nome campanhas, tá vendo aqui? Ó, apareceu um novo relatório. Quando você seleciona ele novamente, você consegue abrir ele normalmente, onde você parou. E se por algum motivo você quiser apagar ele, só você vir aqui nesta opção e
deletar. Se você quiser renomear também, você pode renomear. E se você achou essa configuração difícil de fazer e quer fazer para uma outra coisa, você pode duplicar. Você vem aqui, duplica ele. Por exemplo, eu vou duplicar agora. Ele vai criar um outro relatório com o nome duplicado. Eu vou entrar dentro dele. Posso renomear ele agora. Ao invés de campanhas, eu vou analisar, por exemplo, o que eu posso analisar aqui que eu tenho de UTM de cabeça que eu lembro. Posso analisar origem de tráfego. Posso colocar aqui tráfego pago. Tráfego pago. Aí as dimensões vão ser diferentes. Eu vou adicionar uma outra dimensão. Essa dimensão vai ser section. Eu vou colocar como UTM source, section source. É a section source que eu vou usar, é tanto UTM que a gente acaba se perdendo. Ó, mudei agora para UTM source. A UTM campaign eu vou tirar. E agora eu venho aqui, dou um duplo clique na section source. E agora ele me mostra não mais o nome de campanha, mas ele me mostra as fontes de dados que eu estou mostrando aqui, beleza? Então aqui, para essa configuração, ele está me mostrando essas fontes de dados. Claro que tem fontes de dados aqui que estão escritas de uma forma, depois de outra. Isso tudo são erros ou consistência que eu falo mais adiante na parte de criação de UTMs, tá? Mas basicamente agora eu tenho não um, mas sim dois relatórios. Um analisando campanhas e outro analisando a plataforma ou o tráfego geral para essa campanha. Se eu voltar aqui em Reports novamente, eu tenho agora os dois relatórios que eu criei. Um de campanha. Se eu voltar aqui em Explorer, né, eu tenho o relatório de campanhas e o relatório de tráfego pago que mostra não o nome das campanhas, mas de onde que está vindo. Se é do Meta, se é do Google, se é do e-mail marketing, eu consigo ver por aqui. Tá bom? Então, galera, é esse aí o primeiro relatório que a gente criou. Esse foi só o primeiro, já ficou em 11 minutos, hein? Ufa! Rapaz, é complicado, não é fácil não, hein? Prepare-se que agora o negócio vai começar a ficar mais difícil. É hora de separar o homem ou as mulheres dos meninos e das meninas. Na próxima aula, a gente volta para poder fazer o primeiro relatório de template que a gente tem ali na área explorar. Te vejo na próxima lição. Até lá. Ah, tem um detalhe. Se você está no YouTube, me viu aqui pela primeira vez, gostou do que você viu, like, inscreva-se e link na descrição para você fazer o curso. Vai lá, te aguardo aqui, um grande abraço, até mais.